Olá, tudo bem? Está no ar o boletim TV Alba no combate ao coronavírus. E hoje nós vamos falar sobre um tema que atinge pessoas de todas as idades e no mundo inteiro: a dislexia. Esse é um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizado pela dificuldade no reconhecimento preciso ou fluente da palavra, um problema nas habilidades de decodificação e de soletração. De acordo com o Ministério da Educação, o transtorno atinge de 5 a 17% da população mundial. E para a gente saber mais sobre esse assunto, nós convidamos Priscila Garrido. Ela é fundadora da Dislex Bahia, a Associação Baiana de Dislexia. Vamos conferir. Dislexia é uma dificuldade na leitura e na escrita. A criança com dislexia, ela apresenta várias dificuldades ao reconhecer o texto. Então, no momento em que ela está lendo, ela lê de forma silábica, de forma não fluente. E isso gera um impacto na compreensão daqueles textos. Então, a criança que tem, ou a pessoa que tem a dislexia, ela tem uma característica muito forte, que é a questão do entendimento do texto, da compreensão textual e também da leitura fluente de textos. E isso vai ter um reflexo na parte escrita, porque, claro, se ela tem uma dificuldade na leitura, ela acaba tendo um vocabulário mais pobre, um vocabulário mais limitado, que faz com que ela, na hora que ela vai escrever, gerar um texto, uma produção, ela acaba sendo mais desobjetiva, mais direta e com menos vocabulário. Existem alguns sinais para identificar a dislexia. Ela pode ser apresentada desde a primeira infância da criança, mesmo antes da alfabetização. Então, alguns sinais como atraso na fala, algumas questões de coordenação motora, são alguns sinais que os pais podem ficar atentos. A partir daí, quando chega na época da alfabetização, outros sinais eles ficam mais evidentes, como a leitura silábica, que no começo do aprendizado da alfabetização, ela acontece de forma natural, mas isso permanece ao longo dos anos seguintes. Então, a criança continua com a leitura muito silábica, pausada, com dificuldade de reconhecimento de palavras comuns, simples, que ela já leu várias vezes, e isso não passa com o tempo, isso permanece mesmo 1 ano, 2 anos após a alfabetização. Cada criança tem seu momento de aprender a ler, mas as características da dislexia, elas se revelam por conta dessa demora nesse tempo passar. E a partir daí, a criança ela tem outras características também, porque ela começa a trocar palavras, trocar letras, omitir letras na frase, na palavra. Então, quando você ler um texto de uma criança com dislexia, você vê claramente que tem várias letras faltando e muitas palavras, inclusive, ao longo de uma frase faltando. Outra característica também que pode ser observada até antes mesmo da alfabetização é o reconhecimento das cores, das letras e dos números. Então, a criança está naquele período de aprendizado e a gente coloca para ela as cores, o vermelho, o azul, o verde. Você está trabalhando com as cores e a criança não memoriza aquelas cores, nem os números, nem as letras de forma muito prática, muito fácil. Ela leva muito mais tempo para memorizar. Então, ela tem que fazer associações com imagens, com objetos, para ela poder compreender e realmente fixar aquela cor, aquela letra ou aquele número. E também questões comportamentais. A criança ela passa a não querer ler, não querer conhecer histórias. Ela fica sempre à margem desse universo de conhecer novas histórias, de conhecer os livros. Então a criança acaba tendo uma certa fobia, né, em relação à leitura. Isso não é natural. A criança ela quer aprender, ela quer conhecer, ela quer descobrir o mundo da leitura. Quando a criança ela está à margem disso, é um sinal que os pais e os professores devem ficar atentos. O diagnóstico da dislexia, ele deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, ou seja, deve envolver alguns perfis de profissionais, como, por exemplo, fonoaudiólogo, psicopedagogo,
e psicólogo. Mas você pode envolver outros profissionais também, como neuropsicólogo e também como um psiquiatra, a depender da formação da equipe. Mas o diagnóstico deve ser feito por profissional competente. Ele não é feito através de um exame. Não existe uma forma de detecção através de um exame. Você não faz um exame neurológico ou um exame de sangue e ele vai identificar uma dislexia. Não é assim. A dislexia não é uma doença. A dislexia é um transtorno de aprendizagem. Então, ele é refletido através das dificuldades que são observadas no aprendizado da criança. E a depender de quais dificuldades e a intensidade dessas dificuldades, existem graus de dislexia, né? Existem graus de severidade que vão justamente em relação a essas dificuldades apresentadas. Então, é uma análise multidisciplinar. Tem que avaliar a relação social daquela criança também, porque muitas vezes existe a questão de uma dificuldade passageira. A criança está passando por um problema, uma questão emocional, um problema na família, um problema em casa, bullying na escola, e não é um transtorno de aprendizagem, não é uma dislexia, é uma dificuldade passageira. Neste caso, o psicólogo ele vai perceber isso, né, pela análise que ele vai fazer com aquela criança e vai perceber e vai descartar a possibilidade de uma dislexia. Mas existem casos em que a questão social ela permanece e não vem de forma como consequência de um fator externo, de um fator social, né, ou de problemas que aquela criança esteja passando. Então, essa característica permanece e é caracterizada como um transtorno através de avaliações que esses profissionais fazem. Eles fazem avaliações e fazem testes e através desses testes eles dão um laudo, que é um diagnóstico, né? E com esse diagnóstico existe um CID, realmente, que é um transtorno, né? Ele é classificado, a dislexia é classificada como um transtorno. Existe um CID que aquele laudo ele vai receber. E com esse laudo, essa criança ela tem algumas condições de forma diferenciada. Hoje existem poucas condições diferenciadas, mas existem alguns direitos que a criança com dislexia ela pode buscar. A questão da dislexia, ela não tem um comprometimento intelectual, tá? E que a criança ela tem o intelecto normal, ela tem um nível de QI, né, que é chamado da inteligência, na média ou acima da média. Então, se percebe, a própria criança tem uma percepção de que existe algo diferente com ela em relação aos outros colegas. Então, situações de ser colocada para ler em voz alta na sala, isso deixa um constrangimento muito grande. É possível fazer um diagnóstico, né, definitivo em relação à dislexia. Antes disso, são sinais e que devem ser tratados no sentido de dada atenção para que possa ser estimulado, porque você pode fazer intervenções com profissionais competentes que desenvolvam, né, essa questão. Então, assim, várias abordagens podem ser feitas com psicopedagogos, principalmente, para que a criança se desenvolva mais, né? E isso vai dar um reflexo muito importante em relação ao aprendizado da leitura. Estima-se que entre 10 a 15% da população tem dislexia. Então são crianças que elas não conseguem muitas vezes ter um reconhecimento, ter um desenvolvimento, uma educação normal. Elas muitas vezes ficam à margem, muitas vezes elas não conseguem concluir o ensino, né? Não conseguem uma profissão, um sucesso profissional por conta de um impedimento que não é definitivo, não é algo que vai ser constatado que ela não vai poder se desenvolver de forma alguma. É totalmente superável e nós temos experiência com isso e essa experiência nos motivou a levar esse conhecimento para mais pessoas. Então é importante que outras pessoas conheçam o que é dislexia e percebam, né, na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus sobrinhos, nos seus vizinhos, nos amigos de seus filhos, que possam levar esse conhecimento para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e possam ajudar essas pessoas, essas crianças ou jovens ou até adultos. Então, a partir daí, eu fundei o Dislexia Bahia, que é uma associação baiana de dislexia,
que tem o objetivo de levar ao conhecimento do público e a questão da dislexia e também acolher os pais e as pessoas com dislexia para que a gente possa trabalhar juntos, trabalhar a questão de políticas públicas, trabalhar a questão de informação, divulgação da informação na mídia, né? Trabalhar possibilidades para que essas pessoas tenham direitos, essas pessoas possam se desenvolver normalmente. Eu costumo dizer que a dislexia é como se você fosse míope. Então, assim, eu só enxergo se eu colocar um óculos. Então, a partir daí, eu vou poder compreender aquele texto, eu vou poder ler e eu vou poder assimilar. Então, a dislexia impossibilita o indivíduo da leitura fluente, mas não impossibilita dele obter o conhecimento, não impossibilita dele ter aquele conteúdo, não impossibilita dele aprender. Dificulta porque ele tem uma dificuldade para ler, que vai refletir na escrita, mas não impossibilita ele de ter aquele conteúdo. Por isso, nós trabalhamos em cima dessas ações com a Dislexia Bahia, a Associação Baiana de Dislexia. Obrigada, Priscila. Com certeza, a sua contribuição é fundamental para que juntos possamos combater os preconceitos relacionados à dislexia. E como informação nunca é demais, você aí de casa pode e deve seguir a Associação Baiana de Dislexia nas redes sociais. Procure por Dislex Bahia no Instagram e no YouTube. E continue aqui na nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever os nossos boletins e curtir todo o nosso conteúdo nas redes sociais da TV Alba. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook e você também nos encontra no site da Assembleia Legislativa da Bahia, al.ba.gov.br. A gente se vê a qualquer hora. Tchau, tchau!